Ok. Então vamos lá. Eu vou ler o texto e depois vamos comentar sobre ele. Ok? Olha só. Tranquilo. Relativismo e refutação. É possível viver sem verdades? Além do ceticismo de Diógenes, encontramos uma postura semelhante na fórmula de Protágoras, século V a.C. O homem é a medida de todas as coisas, dizia o sofista, que defendia assim uma perspectiva relativa, tá? Para os relativistas, na verdade ele era um relativista, né? Para os relativistas, não há verdade absoluta, sendo cada um de nós o critério da verdade. Então, por isso que ele fala que o homem é a medida de todas as coisas. Para os relativistas, não há verdade absoluta, sendo cada um de nós o critério da verdade. E todos diferentes uns dos outros, a verdade é subjetiva e relativa à opinião de cada um. Ou seja, o que Protágoras estava querendo dizer? Quando ele diz no pensamento filosófico dele que não existem verdades absolutas, que cada um é a medida daquilo que ele acredita, ou seja, você é a sua própria verdade, né? De acordo com Protágoras. É lógico que essa opinião é a opinião dele, não é minha, tá? É a opinião dele e ele criou uma ideia dessa, fundamentada em que ele acreditava que, por sermos todos diferentes, né, na forma de pensar, na forma de agir, por sermos todos diferentes, então não tem como uma verdade ser aplicada a todos. Só que muitas pessoas já derrubaram essa fundamentação, né? Aí, mais abaixo um pouco, nós temos Sócrates, que viveu lá no século V também, um pouco depois de Protágoras. Ele foi mestre, porque assim, Protágoras ele é um filósofo pré-socrático, né? É um filósofo que surge antes de Sócrates. Então, veja bem, o mestre de Platão, que foi Sócrates, por sua vez, foi um grande opositor dos sofistas. Então, na verdade, Diógenes, Protágoras, eram sofistas. O que são sofistas, né? Sofistas são aquelas pessoas que, dentro desses pensamentos, eles são relativistas, eles são céticos, né? Eles não acreditam em tudo que vem, eles precisam de ver para crer, né? E a partir dessa postura deles, eles têm um posicionamento. Então, Sócrates, que foi mestre de Platão, por sua vez, foi um grande opositor dos sofistas, dos retóricos, pois considerava que sua prática não servia para quem queria buscar o conhecimento, mas para quem buscava persuadir os outros. Então, de acordo com Sócrates, a postura de Protágoras, né? O pensamento de Protágoras não era um pensamento que ajudaria, não é um pensamento que ajudaria, né? Ajudaria a desenvolver, né, o conhecimento, mas sim uma forma de então, de acordo com Sócrates, essa postura não ajudaria eles a desenvolver um conhecimento, mas era simplesmente usada para buscar persuadir as pessoas, né? Então, era um conhecimento que buscava persuadir os outros, ou seja, se alguém fala que existe uma verdade absoluta, o que eu falo? Eu falo, essa é a sua verdade, né? Não é a verdade que pode ser aplicada aos demais, porque é a forma que você acredita e que você acha que é verdade. Então, Sócrates tinha essa posição em relação a esses pensamentos desses filósofos pré-socráticos aí, ou também podemos dizer sofistas, né? Um método de argumentação muito importante entre os céticos, os seus adversários, era um método de refutação. Então, uma forma que os céticos usavam para questionar os seus adversários era refutar a ideia de alguém. Então, uma vez que eu usava essa forma de pensar,
dizendo que tudo é relativo, que não existem verdades absolutas. Então, era uma maneira que eu usava para poder refutar o meu adversário. Entende? De novo no começo aqui, então. Beleza. Vamos voltar aqui, né? Porque você perdeu, que a sua internet caiu. Então, veja bem. Protágoras, de acordo com Jorge, né? O ceticismo de Jorge, ele usa Protágoras como uma forma base para continuar as suas aplicações, suas refutações, e ele usa Protágoras, porque Protágoras era um sofista, um filósofo pré-socrático, antes de Sócrates. Sócrates nasceu um pouquinho depois, né? Sim, Sócrates é contemporâneo dele, mas Sócrates nasceu depois um pouco. Quem está pedindo aqui, Adriano? Só um minutinho, Adriano está querendo ser admitido aqui. Vou esperar só um pouquinho. Quando for 8h30 tem que acabar a aula, porque senão o vídeo acaba. E aí, Adriano, tudo bem? Está conectando ainda. Espera só um pouquinho, Paulo. Adriano, pronto, Adriano? Vamos lá? Tudo bom. Adriano, eu estou aqui falando com o Paulo, aqui nós estamos trabalhando sobre o relativismo e a refutação. Aí ele fala, é possível viver sem verdades? E aí eu mostro dentro da página 14 do nosso livro, do módulo 1, capítulo 2, que trata esse assunto. Tá? O ceticismo de Diógenes, que vai ser usado, ele vai usar Protágoras para poder fazer sua refutação, mostrando que Protágoras disse que o homem é a medida de todas as coisas. E a partir desse momento, ele mostra que não há verdades absolutas. Que o ser humano é diferente, nós somos uns diferentes uns dos outros, e a partir desse momento de sermos diferentes uns dos outros, cada um tem a sua própria verdade. Olha, prestem atenção. Ele fala que a verdade ela é subjetiva. Por que subjetiva? Porque ela é inerente a cada pessoa. Isso de acordo com um sofista, né, pré-socrático Protágoras, o filósofo pré-socrático Protágoras. Ele mostra dentro dessa perspectiva, só que Sócrates, que é contemporâneo dele, ele faz uma refutação desse pensamento sofista, né? Ele diz o seguinte, que esse pensamento era usado só para poder persuadir as pessoas, eles só serviam para debates, mas não traziam nenhum crescimento, nenhum conhecimento melhor. Então, esses sofistas, né, eles usavam esses argumentos para entrar no debate e persuadir pessoas, na opinião de Sócrates, né? Porque Sócrates não vinha nenhum conteúdo favorável dentro dessa perspectiva para, assim, ver um aproveitamento melhor desse tipo de conteúdo. Então, Sócrates refuta isso. Um método de argumentação muito importante entre os céticos, né? Cético, o que é cético? O cético é aquele que diz o seguinte: eu só acredito vendo, né? Ele que prova o contrário. Então, o cético é aquela pessoa que não acredita em nada, só se ela vê. E ainda assim, ela duvida. Enquanto ela não decidir que ela acredita, ela duvida. Então, um método de argumentação muito importante entre os céticos e seus adversários era o método da refutação. O que é a palavra refutar? Refutar é contradizer, né? Ou seja, é dizer que existe uma outra postura em relação a isso. Então, aquele que refuta é aquele que contradiz, aquele que vai contrário às ideias que está sendo aplicado. Entendeu aí? Está muito claro para mim aí? Tranquilo? Oi? Tranquilo. E aí, Paulo, você acha que o ser humano, que a verdade ela é subjetiva, ou a verdade é absoluta, ou ela é inerente a cada pessoa? O que você acha? Você tem alguma ideia sobre isso, algum pensamento sobre isso? Eu acho que se eu fosse escolher uma das teses, eu escolheria de Protágoras, que ele fala que ele mesmo acredita na sua própria verdade. Aham. Então você é cético, então. Ei, Paulo, você é cético, Paulo? Então, Senhor professor travou um pouco. então você é cético. Então você se identifica mais com o ceticismo. Hã? Se fosse olhar por esse lado, seria, né? Mas se você pensar bem, ó, veja comigo aqui. Eu não quero te convencer do contrário, não. Eu só quero te Uhum. apresentar um questionamento.
Se não existe verdades absolutas, a morte é o quê? A morte não é Se uma existe verdade? verdade Não é uma absoluta, verdade a absoluta? morte, Que todo mundo vai morrer? Hã? com certeza. Então, como é que não existe verdades absolutas? Não, sim, eu concordo que existe verdade absoluta, isso é óbvio. Então, isso é o que eu estou querendo dizer, assim, para você ver que aquilo que Platão fala tem um pouco a ver, porque, veja bem, se a verdade ela é inerente a cada ser humano, então por que, que a morte é uma coisa real para todo mundo? Então, significa a morte é uma Uhum, todo mundo vai morrer, não vai? sim. Um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos embora. Então, você percebe que Sócrates, num aspecto, ele está até correto, porque ele diz assim que a, é lógico que Sócrates, era o Protágoras, em alguns aspectos ele está certo. Por exemplo, eu sou cristão. Jesus Cristo, para mim, Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todos. Isso para mim é irrefutável. Não adianta vir com argumento para mim que nada vai mudar meu pensamento. Agora, para algumas pessoas, Jesus Cristo é só o Deus de uma religião cristã, né? Então, nessa postura, quando se diz respeito a opiniões, a pensamentos, aí essas verdades são inerentes às pessoas que creem nelas, né? Mas, por exemplo, se um avião que está descendo para um aeroporto perder o controle dele, parar todo o funcionamento, qual que é a verdade certa do que vai acontecer? Adriano, o que você acha? Adriano? Oi, professor. Pode repetir a última parte aí? Por exemplo, estou falando Só a do avião. Não escutei o que aconteceu de com o avião. um avião está sobrevoando o céu e, de repente, esse avião perde todo o controle, todo o equilíbrio e começa a descer direto para o chão. O que você acha que vai acontecer? Ó, eu acho que, no caso, o avião vai bater e a chance de todo mundo morrer é muito grande. Porque é uma verdade absoluta, existe que não tem como voar sem o equipamento apropriado, não é verdade? Então, isso é uma É, verdade sim. absoluta. Não é possível voar. Então, se um avião perder o seu equipamento de controle nos céus, nos ares, vai acontecer o quê? Vai cair. Então, existem verdades absolutas que elas não são inerentes só à nossa postura. É aquilo que algumas pessoas querem por exemplo, Jesus Cristo, quando ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus está querendo dizer que ele é uma verdade que é uma verdade que não é uma verdade inerente, porque ele não é uma religião, né? Ele é um Deus que aquele que não crê nele, com certeza nunca vai chegar ao Pai. Então, Jesus Cristo quis mostrar um pouco dentro dessa postura de relativismo, de sofismo, de ceticismo, que ele não é uma verdade inerente a cada ser humano, ele é uma verdade concreta, absoluta. Então, Sócrates ele refuta isso porque ele fala que isso era usado pelos sofistas unicamente para persuadir os outros. Então, o método de argumentação muito usado entre os céticos e os seus adversários era o método da refutação. Os filósofos, eles, especialmente Sócrates, usavam a refutação para encontrar a verdade, ou seja, eu vou confrontar essa postura para mostrar a verdade, recusando a aceitar como verdadeiro algo que pudesse ser refutado. Então, nós temos o relativismo, nós temos, né, os sofistas, nós temos Sócrates, e o método de refutação era uma forma de você argumentar, né, de você confrontar algo que era confrontável, que eu estou acabando de fazer aqui. Eu estou refutando, né, mostrando assim, dentro de uma forma assim, mais simples, que eu não posso dizer que a verdade é inerente a cada ser humano. Talvez a verdade do indivíduo, né? Mas e a verdade do coletivo? Por exemplo, para nós vivermos em sociedade, tem como eu viver em sociedade acreditando numa verdade inerente só aquilo que eu acho que é correto? Hã? Oi? Alguém pode falar alguma coisa? Paulo, Adriano? Você acha que... Para mim travou um pouco a voz do senhor, professor.
Você acha que seria possível viver em sociedade acreditando nessa perspectiva de Protágoras, que a verdade é algo relativo, que só depende de cada ser humano? Teria como viver em sociedade achando que isso é relativo, a verdade? Hum? Eu acho que depende. Depende, Eu também acho que depende. depende. Porque, igual o senhor tinha falado, a morte, ela é certa, né? Uhum. Mas aí, no caso, aí eu, por exemplo, aí fala, eu não acredito na morte, o Paulo já acredita na morte. Aí, no caso, depende de cada um, mas a verdade E, absoluta, consequentemente, o Adriano estaria vivendo em sociedade comigo. Então, seria teses diferentes com, sociedade de tipo, paz. igual ele citou mesmo, a questão da morte mesmo. É uma coisa certa que bastante gente acredita e muita gente não acredita. Então, aí vai de cada pessoa. Mas vai morrer, né? É, vai morrer. No fundo, sabe que vai morrer. Vou dizer para você aqui. Viver em sociedade. Oi, Laísa, bom dia. Viver em sociedade. Seria possível viver em sociedade? Oi, professor. Bom dia. Desculpa o atraso, meu despertador não tocou. Sem problema. Já estamos acabando a aula, mas sem problema, não tem problema não. Veja bem, como eu estou falando para vocês, seria possível viver em sociedade? Para se viver em sociedade tem que ter uma verdade absoluta. Ainda que você tenha a sua própria verdade, mas precisa-se de uma verdade absoluta. Ou seja, não tem como eu viver em sociedade fazendo o que eu bem entendo, o que eu bem quero. Por quê? Como diz dentro do princípio da sociedade, o seu direito termina onde começa o meu. Então, existe uma verdade absoluta para se viver em sociedade. Não é? Não é verdade? Por exemplo, eu posso fazer o que eu quero onde você está? Eu não posso. Melhor, poder eu posso, mas eu não devo, porque eu estou invadindo o seu direito. Então, ainda que dentro de uma sociedade as pessoas tenham direitos inerentes à sua lógica, à sua verdade, mas de uma forma absoluta, dentro de um contexto geral, não tem como cada um de nós vivemos do jeito que nós queremos. Não é verdade? Não é? Sim. Que nem hoje mesmo. Nós estamos vivendo debaixo de um decreto. Por que nós estamos todos sujeitos a esse decreto? Esse decreto é uma verdade absoluta para todos nós. Então não tem como nós não vivermos fora dele. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma lógica que todos têm que sucumbir, ou seja, submeter-se a esse decreto. Então, você percebe que, conforme a gente vai se aprofundando na discussão, vai mostrando que cada vez mais isso é findável, né? Isso não é tão profundo. Bom, gente, como nós tivemos um pouco de espaço de aula, o que vamos fazer agora? Vamos terminar essa aula. Vocês fizeram o exercício da aula passada? Fizeram? Eu não tô com o livro aqui. Eu coloquei na plataforma lá, os exercícios de filosofia da aula passada, eu coloquei na plataforma. Vocês fizeram? Foram os exercícios do livro? Isso, do livro. Eu fiz. Da página 13, eu coloquei na plataforma. Vocês fizeram? Uhum. Se não fizeram, façam e vamos corrigir isso semana que vem, tá ok? E leiam o livro aí para Beleza. tratar Tá nesse assunto na bom. próxima aula. Tem que parar, porque já deu 8h30, tá? Senão nós vamos ficar aí e vai cortar a nossa aula. São só meia hora. Então, qualquer dúvida, eu vou colocar lá no mural que é para vocês estarem lendo, tá? Para podermos discutir na próxima aula. Ok? Ok. Um abração para Ok. vocês, fiquem com Deus e até mais. Abraço.